de Ti as pessoas que vêm, que já veio nesses cultos aqui, Senhor Deus Caio, que já veio nas comunhões. Pai, em nome de Jesus, declaramos que o Teu nome é exaltado. Declaramos que o Seu nome é exaltado. Declaramos que o Seu nome é poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu sei que enquanto oramos aqui, o Teu Espírito é poderoso. O Teu nome é poderoso para mudar qualquer circunstância, para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Eu sei que ela está aqui. E eu declaro, Senhor Jesus, sobre cada nome, Senhor, levantado nesse momento diante de Ti, que a Sua presença os alcança. Você pode aí lembrar de 2, 3 nomes e declarar eles agora? Declara aí, diante do Senhor, o nome de pessoas que você sabe que precisa do Senhor. Eu sei, talvez da sua família, talvez não seja da tua família, mas todos nós conhecemos pessoas que neste momento estão clamando por ajuda, mas você acha que não. Pai, em nome de Jesus, vem tomar, Senhor Jesus, essas pessoas. Em nome de Jesus, que a Tua presença tome a vida delas como nunca foi antes, como nunca foi tomada antes. Se elas já foram cristãs, Deus, a glória da segunda casa será muito maior que a primeira. Eles se servirão com muito mais paixão agora. Eles estarão muito mais entregues na Tua presença agora. Pai, em nome de Jesus, que enquanto oramos aqui, o Teu Espírito toca a vida deles. Senhor, dou ordem aos anjos agora, para que vão, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor quer na vida deles. Em nome de Jesus, que caia por terra todo vício, todo intento de Satanás contra a vida deles. Todos os planos sejam frustrados agora. Planos de Satanás, planos do inimigo contra eles, sejam frustrados agora. Que caia por terra todo plano do inimigo contra cada familiar, contra cada amigo nosso, contra cada pessoa que passou pelos cultos aqui, que passou pelas comunhões, que passou por células. Pai, que recebeu um panfleto. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que já receberam um panfleto dizendo Jesus te ama, dizendo a palavra do Senhor. Pai, todas as pessoas que receberam, que seja 1% da Tua presença, 1% daquilo que o Senhor quer, num panfleto ou numa pregação. Todos os frutos, todas as sementes agora, frutifiquem agora em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus que cada fruto lançado nessa terra comece a frutificar para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda como igreja a edificar uma igreja sadia, que envia, que edifica, que não prende, não religiosa, não retendo as pessoas, os recursos, mas uma igreja ousada, que abre mão, que levanta, que suporta, que dá, Senhor Jesus, um lugar para a Tua presença, que se abaixa diante da Tua poderosa mão. Pai, faz de nós, Senhor, uma igreja, Senhor Jesus, que venha servir, que venha abençoar, que venha cuidar, que venha edificar. E em nome de Jesus, todos aqueles que passaram e passarão por essas portas, que passarão por este lugar, eu oro para que sejam comprometidos com o Teu Evangelho de forma, Senhor Jesus, que não serão mais eles que conduzirão as suas vidas. Em nome de Jesus, será sempre o Senhor, 100%, 100% o Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro para que todos eles sejam salvos, em nome de Jesus. Amém? Amém, eu creio. Gostaria de passar pro Beto aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje é um motivo de muita alegria estar podendo pisar no altar de Deus novamente, né? Eu, por um certo tempo, o inimigo trabalhou muito grande na minha vida. Creio eu também que era o trabalhar de Deus, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Eu creio. Não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Eu tinha que passar por tudo aquilo para que Deus venha estar me lapidando e fazendo do meu testemunho muitos ser salvos, né? Então, queria deixar uma passagem aqui para os irmãos. Se encontra em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa
escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, eu vejo o eu sou. Esse eu sou, irmão, no decorrer da minha história, ele sempre estava comigo, sempre me fez caminhar e olhando para ele. Tive momentos de muita agonia na minha vida, decepção, angústia, sofrimento, humilhação. Sim, fui muito humilhado já também, como também fui exaltado também. E Deus, quando eu estava no Brasil, Ele tinha prometido para mim que ia me levar em uma outra nação, e nessa nação Ele ia cuidar de mim, com a menina dos olhos dele. E eu agarrei aquilo e coloquei no meu coração. Eu falei, se Deus falou, Ele não é um Deus que minta, né? Nem tão um pouco que se arrependa. E eu criei nessa profecia. E Deus me trouxe até aqui e fez de mim, assim, ser muito humilhado, maltratado. Muitas coisas que um dia, quando eu tiver a oportunidade de testemunhar, eu vou falar para os irmãos. E eu creio, irmão, que se eu sou, ainda antes que despontasse o primeiro raio de sol, ele já era. Eu creio que o calendário mundial, eu creio que Deus, antes do calendário, ele já existia. Antes do primeiro dia, antes da década, antes do século, do milênio, ele já era. Irmãos, por esses dias eu tive passado por um processo muito grande nas mãos de Deus. Porque Deus é maravilhoso. E o Toshio fez o convite para mim, né? Vim trazer uma saudação para a igreja. Eu falei, mas como que eu vou pisar ali em cima se ainda estou fumando, né? Então eu tava fumando cerca de 3 maços por dia, né? De cigarro, são 60 cigarros. É muita coisa. Eu falei, Deus, isso aí eu não posso estar assim, não posso estar assim. Foi quando Deus... Eu ali cantando no serviço, louvando a Deus e pedindo para Ele me dar forças para parar. Tinha já parado com a bebida, agora eu falava para Ele, Senhor, agora só falta o cigarro. Me ajuda, né, Deus? Aí sabe quando vem aquele aperto, assim, aquele abraço, você sente no seu coração e Deus falando assim comigo, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. E naquele mesmo momento eu já catei meu maço de cigarro, já amassei, minto. Primeiro eu joguei pro capoeira, eu falei, pega aí pra você. Aí depois ele pensou que tava vazio por brincadeira, né? Porque a gente brinca de vez em quando. Aí eu peguei, falei, não, o que eu não quero pra mim, eu não posso querer pro meu próximo. Aí eu fui lá, peguei o cigarro, quebrei tudo, arranquei da caixinha, destruí tudo. E daquele dia eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não ponho mais um cigarro na minha boca. E daquele dia pra cá, queridão, não tenho... Olha, vou falar pra você, aquela vontade obsessiva que você tinha de querer, e, eu quero. E ficava, queria um café, tomar um café, queria um cigarro, né? E graças a Deus isso já não tenho mais, né? Isso é muito importante, a gente ver que Deus tem cuidado realmente, né? Ainda antes que houvesse os montes, ele já era. Ainda antes que houvesse tudo, ele é o Deus que manda no céu, ele é o Deus que manda nos anjos, ele é o Deus que manda no mar, ele é o Deus que manda debaixo do mar, ele é o Deus que manda em tudo, na humanidade, ele é o Deus que manda na terra, ele é o Deus que manda em cima da terra, ele é o Deus sobre todas as coisas. Então, irmão, quando Deus prometer algo para você, tá demorando? Eu acho que Deus não tá me escutando. Tá escutando sim, Ele tá te observando, Ele tá vendo os seus passos. Quantas vezes eu falava, Senhor, me ajuda. Mas quando eu, de todo o coração, falei para Ele, Senhor, até quando, Pai? Aí foi aonde que Deus respondeu, porque Ele viu que era sincero. Ele viu que eu precisava realmente, quando eu me sentia assim, que eu não tinha mais forças para caminhar sozinho, é aí que Ele trabalha. É aí que ele pega na sua mão e fala, agora vem com o papai, vem. Vem aqui, papai cuida, né? E eu agradeço a Deus, a Jesus, por tudo que ele tem feito
pelas lutas, pelas vitórias, pelas conquistas. Eu lembro que minha mãe, esses dias eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, eu tô com uma saudade imensa, te amo, te amo, te amo, te amo e tal, queria tanto voltar. Ela falou, não, filho, você não tá bem aí? Eu falei, tô bem, mãe, mas a saudade dói. Ela falou, pois fique aí. Porque aqui, a mãe não. Toda vez que tocava o interfone de casa, a mãe já pensava que era alguma notícia que alguém já te matou, que você já morreu. A mãe já tinha até encomendado o seu velório já. Então, eu creio, eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei, por desobediência dos meus pais, aonde eu fui. E o eu sou sempre esteve comigo, né? E ele continua aqui no nosso meio, ele vai ser eternamente Deus, entendeu? Eu pude perceber que eu, sem Deus, sou nada. E Deus sem a minha pessoa, ele continua sendo Deus, então ele não vai mudar por causa que você não quer ele, entendeu? É Deus, ele vai continuar sendo Deus. E é isso, irmãos. Eu agradeço tudo que ele tem feito na minha vida, na minha família, pelas percas, pelas vitórias, tudo é permissão de Deus. É isso, irmãos. Os irmãos meditem nesse versículo, que nosso Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Amém. Obrigado pela tua oportunidade. Que tremendo, hein? Obrigado, senhor. Glória a Deus, Betão. É isso aí, cara. Né? Quem diria, hein? Quem diria? Se alguém não tivesse saído para pregar o evangelho, não é verdade? Né? O Cotonete está assistindo. Tá assistindo. Imagina, a gente um dia foi num Combine pregar o evangelho. Fomos lá, pregamos o evangelho para muitas pessoas nesse dia. Aqui atrás, nos prédios. No final ainda fomos lá para o Combine, foi onde a gente encontrou o Beto. Aí o que a gente fez? A gente fez algo muito difícil. A gente convidou. Na verdade, deu certo? Pois é, deu certo. Irmãos, o segredo é a gente convidar. E um convite que a gente faz pode mudar a vida de uma pessoa. Aí você vai falar assim, Toshio, a gente já ouviu isso antes. Ontem, no caso. Eu fico imaginando vocês assim no seu lugar, tendo que me escutar 2 dias seguidos. Mas olha, irmãos, se não tivesse alguém para pregar, o Beto não estaria aqui hoje contando seu testemunho. Não é verdade? Não estaria aqui falando a respeito do que Deus fez na vida dele nesses dias. E esse é só o começo, Beto. É só o começo, entendeu? Esse daqui, ó, é aquele pequeno processo que todo mundo precisa passar para ser restaurado, para ser sarado, para Deus recolocar você no lugar onde você parou. Você não vai para o final da fila, entendeu? Para que você continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Agora com uma nova maturidade, com uma experiência, entendendo melhor as coisas de Deus e até mesmo as coisas do mundo, para poder ser uma influência lá fora e levar pessoas a Cristo de uma maneira muito mais poderosa. Porque agora você conhece muito mais coisas. Não é verdade? Então agora é o momento de Deus pegar a nossa vida e nos usar. Entendeu? A gente não precisa ficar esperando, o meu tempo é daqui a pouco, o meu tempo é depois. Não, o tempo é agora. Se não fosse por uma pregação, se não fosse por um convite, o Beto não estaria aqui. E talvez outras pessoas que eram para estar aqui não estão porque a gente não convidou. Não é verdade? Eu achei engraçado hoje. Eu fui convidar as pessoas, né? Como eu sempre faço. Então fui convidar e mandei mensagem, liguei para alguns e tal. E você recebe às vezes as mesmas respostas, irmãos. É pessoa falando que não dá, pessoas falando que dessa vez não vai dar, ou então pessoas falando, não, eu vou, né, e não vem. Sabe? Esse é o processo. O meu papel não é convencer ninguém. O meu papel é só convidar e pregar o evangelho. Como é que eu prego o evangelho? Eu falo do que Deus pode fazer, do que Deus fez na minha vida. Eu conto do meu testemunho, sabe? E esse daí é a ferramenta mais poderosa que tem. O que Deus fez na sua vida? Eu era assim e Jesus me alcançou. Eu tinha uma vida desse jeito e quando eu encontrei Jesus, ele mudou toda a minha história e ele pode fazer na sua também, porque eu não sou especial. Não é verdade?
Essa é a melhor e maior ferramenta que nós temos, o nosso testemunho. É o sangue do Cordeiro e o testemunho. Não é mesmo? O sangue do Cordeiro sobre a nossa vida e o testemunho que nós temos para pregar. Então, olha só, mais uma vez eu falo, convide alguém. Semana que vem nós vamos ter os cultos, não é verdade? Convide alguém. Mas não espere nos cultos. Não espere os cultos. Você não precisa esperar os cultos. Você pode pregar o evangelho, sabia? Sem precisar somente convidar para o culto. Porque às vezes você vai encontrar pessoas na sua caminhada que elas talvez você não vai ver mais. E aí é a grande oportunidade de você pregar o evangelho. Você está no mercado, você viu aquela pessoa desconhecida, sabe? Você chega lá e fala, olha, eu queria falar com você, eu sei que não existe coincidências. Se eu encontrei você aqui no mercado, talvez é porque Deus tem uma palavra para você. Deus te ama, tem um propósito na sua vida e Ele pode mudar a sua história. Entendeu? Você prega o evangelho, dá oportunidade para ela conhecer o amor de Cristo. E dessa maneira, nós vamos levar realmente essa nação a ter um encontro com Jesus. Não tem como a gente esperar por um avivamento sem pregar o evangelho. Não tem como. Então, por favor, tome essa palavra para si, ok? E comece a colocá-la em prática. Amém? Tem 4. Quase isso. Amém. Pega aí sua Bíblia. Abra lá em João 10:10. Você sabe o que está escrito em João 10:10? Quem sabe de cor? Ninguém? Meu Deus. Não. Dessa vez não. João 10:10. Você que está acompanhando pela internet, né, nesse momento que você estiver ouvindo a palavra, preste muita atenção. Porque Deus ele pode falar com você nesse momento. Talvez você esteja aí aguardando uma palavra de Deus para a sua vida, buscando talvez, entrou de repente nessa live aqui, me encontrou falando com você, entendeu? Não saia, escuta o que Deus tem para a sua vida. Quem sabe isso não pode ser o início de uma grande transformação na sua história, ok? João 10:10 fala assim, ó, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Feche os olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, meu Deus. Nós estamos aqui somente como mensageiros da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. A Tua palavra, Senhor Deus, permanece para sempre. Todas as outras coisas perecerão. A Tua palavra é a verdade que liberta. A Tua palavra é tudo, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra venha trazer, Senhor Deus, um avivamento no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha nos trazer discernimento. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha realmente iluminar os nossos caminhos nesta hora, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais. E que venhamos, através da Tua palavra, Senhor Deus, veredar por caminhos, ó Pai, que nos levam realmente a termos uma transformação de dentro para fora. Deus, se houver algum impedimento, se houver alguma coisa tentando impedir o Teu agir, nesta noite, nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Eu peço, por favor, Senhor, que a atenção toda esteja para a Tua palavra. Senhor Deus, que o nosso coração esteja voltado para o que o Senhor quer fazer e que nós estejamos disponíveis nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu te peço isso e te agradeço, pois eu creio, Senhor, que Tu está fazendo algo novo no nosso meio. O Senhor está mexendo na nossa vida, Pai. O Senhor está transformando e ajustando os nossos alicerces. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, fala um amém aí. Glória a Deus. Irmãos, olha só. Eu estava aqui, né, meditando por esses dias sobre o que seria uma igreja saudável, uma igreja boa, uma igreja que, né, tipo assim, que expresse bem, né, a presença de Deus e tal. E aí eu fiquei pensando, bom, normalmente, o que a gente vê como uma igreja boa? Uma igreja organizada, uma igreja que tem ministérios, não é mesmo? A gente pega igrejas assim de referência nos Estados Unidos,
na Austrália, como o Hillsong, no Brasil, como essas igrejas grandes, Lagoinha e tal, e você vê uma estrutura ministerial muito poderosa, é verdade, não é mesmo? E aí você olha aquilo ali e você pensa, puxa, isso é uma igreja sadia, porque ela funciona, ela dá certo e tal, e a gente se espelha nisso, não é mesmo? Quantos de nós aqui não queremos, né, ter os ministérios organizados, as coisas funcionando, né? A pessoa chega na porta da igreja, tem alguém para recepcionar, tem alguém para dar um presentinho, e ela entra aí, e ela encontra, sabe, um lugar para ela crescer. Então, isso transparece uma igreja sadia, não é mesmo? Por outro lado, também tem aquelas igrejas que tem muitas pessoas, que elas se reúnem em estádios, né, e reúnem-se em centros de convenções que cabe 5, 10, 20 mil pessoas, e você vê aquela aglomeração de gente, e você fala, puxa, olha, isso daí é uma igreja boa, é uma igreja que cresce, né, parece ser uma igreja sadia. Aí você vê aquele pastor na frente da igreja, né, que não tem nada a ver comigo, mas ele usa uma roupa bonita, né, ele tem aquele púlpito enorme, com aquela iluminação bonita, né, e ele prega de uma forma tão eloquente, é gostoso de ouvir gente assim, né, eu não sei vocês, mas tem alguns pregadores que eu paro para ouvir assim, e falo, meu, esse cara, ele não prega, ele flui, né, e você fala assim, uau, parece ser uma igreja sadia, não é mesmo? E eu falei, Senhor, é isso mesmo uma igreja sadia? Aí o Senhor falou para mim, isso, na verdade, são consequências de uma igreja sadia. Mas uma igreja sadia, ela tem a ver em como os seus membros estão, como as pessoas da igreja estão. Porque uma igreja, ela nunca vai conseguir se estruturar se os seus membros não estão bem. Entendeu? Então, aí eu fiquei pensando, a gente tem uma maneira de olhar muito superficial. A gente olha para uma estrutura, é igual quando compra carro. Quem não sabe comprar carro, quando olha para o carro e ele está bonito por fora, né, não tem risco, você olha por dentro assim, está tudo bonitinho, você fala, esse é o carro que eu quero. Mas só que se você não conhece o motor, pode dar problema, não é mesmo? Então, aí Deus falou assim para mim, você tem um olhar muito superficial, qualquer pessoa tem. De que? Você olhar somente a estrutura do local. Você vê o louvor que funciona. Você vê os ministérios que eles fluem entre si. Mas você não está enxergando qual que é a força motora desse sistema, dessa organização. Que são os membros. Um membro ativo, um membro que está fluindo, um membro que está bem, tanto na sua família, como também dentro da igreja, ele vai produzir. E porque ele produz, a igreja funciona. Né? É meio lógico o que eu estou falando, mas é muito importante entender onde o Espírito Santo quer nos levar, ok? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela consegue lidar bem com a sua vida cotidiana, com o seu espiritual, uma pessoa que se alimenta, que busca Deus, ela automaticamente fica bem ministerialmente e pode produzir. E aí sim, a igreja como organização, ela funciona, não é verdade? Então, não é somente uma organização, mas tem a ver principalmente com os seus membros. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Né? Nós formamos esse corpo. Nós formamos a igreja, tanto a igreja, corpo de Cristo, como a igreja, instituição. Ok? A igreja, corpo de Cristo, somos nós reunidos aqui, buscando a Deus, adorando ao Senhor e tal. Nós nos reunimos como igreja, como corpo. Mas também tem a igreja, instituição. E quando nós estamos bem, a gente flui, a gente produz. E aí que está o ponto. Você está bem? Nós estamos bem. Porque, olha só, se tem uma coisa que o inimigo está tentando fazer de todas as maneiras, é não nos deixar bem. Porque se nós não estivermos bem, nós não produzimos para o Senhor. Nós não produzimos para a igreja. Muitas vezes nós queremos até fazer as coisas e até sabemos fazer. Mas por não estar bem, a gente não consegue fluir na unção. Não é mesmo? No poder, na graça. A gente consegue até fazer determinadas coisas, não é verdade? Por exemplo, eu chegar aqui e fazer um café, eu consigo fazer estando bem, estando mal, não é mesmo? Agora, às vezes, até mesmo o café que eu faço, ele é uma consequência de como está a minha vida. Porque às vezes você faz o café, mas tem vezes que você faz o café, não é mesmo? Né? Quem gosta de churrasco aqui sabe. Tem vezes que você faz um churrasquinho, mas tem vezes que você acerta a mão no churrasco, não é mesmo? Então, tem coisas que elas vão ser consequência de eu estar bem ou não. Ou seja, uma igreja sadia,
ela é sadia quando os seus membros eles estão bem. E eu não estou falando bem de que você está bem financeiramente, você está bem na sua família, está todo mundo saudável. Isso também é muito bom. Não é verdade? Quem aqui quer estar bem financeiramente? Levanta a mão rápido. Ó, o seu Ângelo não quer, né? Você quer, seu Ângelo? Então levanta a mão, seu Ângelo. Né? Então, todo mundo quer estar bem financeiramente. Quem aqui não quer adoecer o resto da vida? Quer ficar sadio o resto da vida? Todo mundo. Quem aqui que quer paz no seu casamento? Levanta a mão. Todo mundo. Né? Quando você casar, então. Não é mesmo? A gente vai orar por vocês, irmãos. Vocês vão casar em nome de Jesus, com uma esposa tremenda de Deus, ou um marido tremendo de Deus, que vai te fazer feliz, você vai fazer essa pessoa feliz também. Certo? Mas todo mundo quer. Isso não é errado. Só que o nosso bem-estar não pode estar baseado nisso. Por quê? Porque, infelizmente, uma hora ou outra a gente vai adoecer. Uma hora ou outra a gente vai ter uma briga familiar. Uma hora ou outra vai chegar uma certa crise no nosso bolso, entendeu? E vai trazer algumas incertezas e inseguranças. Não tem como você viver 100% bem, não é mesmo? Por essa razão que o nosso bem-estar não pode estar nas coisas. Mas o meu bem-estar tem a ver com o meu espiritual. Grave isso. Todas as vezes que você começar a ser abatido pelas circunstâncias, você tem que analisar não as circunstâncias, mas o espiritual. Como eu estou com Deus. Porque o fato de eu estar bem com Deus, apesar das circunstâncias, eu permaneço bem. E essa é a real do evangelho. Ok? O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é coisas materiais. Não são coisas que se veem. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é isso? Então eu tenho que entender o quê? Que aquilo que me anima, aquilo que me fortalece, aquilo que me deixa firme, não tem a ver com o meu dia a dia. Tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E se eu estou bem no meu relacionamento com Deus, ainda que as circunstâncias se levantem, elas vão se levantar uma hora ou outra, eu vou continuar bem, eu vou continuar produtivo, por quê? Por causa que a minha essência espiritual está bem com o Senhor. Concordam comigo? Por isso que nós precisamos atentar principalmente na nossa vida espiritual. Principalmente. A gente não pode atentar somente nas coisas naturais. A gente precisa ficar atento, ok? Você precisa ficar atento com o coronavírus? Claro que precisa. Por quê? Porque ainda existe uma possibilidade, existe ainda situações que estão surgindo. Mas você não pode colocar a sua segurança na máscara. Não pode colocar a sua segurança somente no gel. Você tem que estar bem espiritualmente, para que você não seja envolvido pelo medo do coronavírus. Não é verdade? Esse medo tal que muitas pessoas se trancafiaram nas suas casas para acabaram se deixando levar mais pelo medo, pela insegurança do dia a dia, do que pela prudência. Ok? E também todas as outras coisas. Se você pegar e você começar a atentar para as coisas naturais, então você vai acabar sendo preso. Ok? E aí o seu coração não vai ficar feliz para produzir para o Senhor. E esse é o grande ponto. O que nós lemos aqui? O ladrão, o inimigo, ele vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Ok? E Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ok? O que o inimigo quer roubar da gente, da igreja? O que o inimigo ele está focando? Ele está focando em roubar de você o seu bem-estar espiritual. E o que é, irmãos? O que é o bem-estar espiritual? Você consegue entender em si mesmo o que é o seu bem-estar espiritual? Eu vou te falar o que é. O inimigo tenta roubar da gente a nossa alegria de ser salvo. Você sabe qual que é a maior força e maior característica de uma igreja que produz? É a sua alegria. A maior característica de uma igreja que faz a diferença é a sua alegria. A maior característica de um crente em qualquer lugar é a sua alegria. E essa alegria, ela não é produzida, a alegria de Deus não é produzida pelas circunstâncias. A alegria vem da salvação.
E se você analisar bem como que era a nossa vida quando a gente entendeu a salvação, você vai lembrar de uma coisa, que você não tinha nada, mas você era feliz. Você não tinha nada, mas você estava contente. Você se alegrava em tudo que era de Deus. Em tudo. É ou não é? Tudo que era referente a Jesus, se tinha um Jesus no meio, se tinha louvor, você estava envolvido e com alegria. Você se cansava e se cansava com alegria. Você se estressava e se estressava com alegria. As pessoas falavam que você era um crente perrapado, você era um fanático, um bitolado, e você se alegrava por causa disso. Por quê? Porque tinha a ver com a sua salvação. A salvação nos produziu uma alegria que era incontrolável. Quantos aqui que não ficaram madrugadas diante da presença de Deus, junto com os irmãos, conversando, louvando, brincando, fazendo o que for? Vou falar para vocês, gente, um marmanjo como eu, 26, 27 anos nas costas, brincava de pega-pega na estação, de madrugada, com todos os irmãos da igreja. Aí você olhava assim e falava, meu Deus, quem que é o líder dessas pessoas? Está ali correndo, ó, parece um ladrão, correndo à noite, de pega-pega. De alegria de estar no meio do povo. A gente varava as noites, sexta-feira ia para a célula, e ficava sexta, sábado e domingo na casa dos irmãos. Embora domingo de madrugada, segunda-feira de manhã eu estava lá, coração transbordando de alegria de estar na presença de Deus. Sabe, a gente ia para o culto, gente, todo mundo era assim, ó, vamos para o culto junto. E entrava aquela galera, aquela muvuca na igreja, todo mundo junto. E adorava todo mundo junto. Ia para todo mundo junto no apelo, era muito engraçado. O pessoal falava assim, meu Deus, olha aquela cela, está todo mundo arrebentado. Mas não, é porque estava todo mundo tão bem de estar junto. Qualquer palavra que vinha, todo mundo chorava. E quando a gente foi batizar no Espírito Santo? Teve uma época na nossa vida que foi batizado no Espírito Santo, assim, ó, foi eu, foi o Cotonete, aí depois foi uns 30 negros, todo mundo batizado no Espírito Santo. Pensa as vigílias como era. Gente, todo mundo ia para a vigília. Não precisava ficar insistindo 2 vezes. Vai ter vigília, vamos, vamos. Chegava na vigília, todo mundo doido. Falava assim, vamos ler em línguas, vamos ver anjo, vamos fazer isso, fazer aquilo. E começava a orar todo mundo junto. O pessoal lá, sabe, olhava assim, só dava nós bagunçando. Mas bagunçando de uma maneira, sabe, feliz, cara. Feliz, transbordando. Orando em línguas. Aí a gente ia abraçando ao outro. Daqui a pouco tinha 30 negros, todo mundo abraçado em círculo orando. Aí acabava a vigília, nós ficava até 3 horas da manhã orando ainda. Pedindo para Deus, Deus, a gente quer ver o céu. Deus, a gente desce os anjos aqui no nosso meio. E vinha, e acontecia as coisas. Aí quando a gente vinha, 6 horas da manhã, todo mundo, vamos embora. Ninguém queria ir embora. Todo mundo queria ficar em algum lugar. Vamos para o Combine. Aí uns tomavam banho e voltavam. Outros iam dormir na casa dos irmãos. Daqui a pouco, sábado, era dia de rede jovem, cara. Todo mundo se juntava de novo, né? Todo mundo, os olhos assim, ó, né? Não tinha, ninguém mais tinha olheira. A olheira que tinha gente, sabe? Porque a gente não dormia. De alegria transbordante. E olha, gente, quantas vidas a gente salvava. Quantas vidas a gente levava para Jesus? Quantas e quantas almas? E eu não sei como fazia, mas de repente estava indo, quando tinha 3, daqui a pouco tinha 6, daqui a pouco tinha 30, daqui a pouco tinha 60. Aí você olhava assim, meu Deus, esse povo todo veio, grudou. Você lembra do pega-pega, ajuda-ajuda? Todo mundo pegava a mão e saía andando? Aí ia grudando todo mundo. Aí quando chegava assim, você via as pessoas brotando do chão. Por que elas vinham? Elas não vinham porque a gente ficava lá insistindo. Elas viam a alegria. Elas viam e falavam, meu, esses caras aí têm um brilho no olho. Que esses caras têm? Era bem assim. Aí a gente se juntava e não era aquela coisa fanática. É gostoso. Porque ser alegre em Deus é gostoso. Ser alegre em Deus é gostoso, cara. E eu sinto saudade disso. Eu sinto muita saudade dessa alegria, porque a alegria não tem a ver com idade, viu? Vocês que se consideram velhos, sabe? A alegria não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Você quer saber uma coisa que rejuvenesce? É você ter a certeza da salvação e a alegria da salvação. Isso rejuvenesce. Você sabe por que eu falo isso? Eu conheço uma senhorinha, Dona Isabel. Dona Isabel. A Dona Isabel, gente, ela tem mais de 1000 anos, se você quer saber. Porque ela tem tantos anos que eu nem sei mais quantos anos ela tem. A Dona Isabel, ela se converteu, ela já era bem senhorinha. Isso já faz 15 anos atrás. E aí o que acontece? A Dona Isabel, depois que ela grudou com a gente, porque eu fui lá, né? Eu e a Raquel, a gente foi lá fazer estudo na casa dela e tal. E ela era católica, não tem nada contra os católicos, mas ela era católica roxa, sabe? E eu não estava lá para falar mal de Maria, nem bem, nem nada. Eu fui lá para pregar o evangelho. E essa mulher, ela não queria ir para a igreja que a gente estava, porque ela era católica. E a gente ficou lá 3, 4 meses pregando o evangelho para ela. Quando essa mulher se converteu, eu estou falando de uma senhorinha. Quantos anos sua mãe tem?
70, então, ela deve ter um triplo, pelo menos. É porque ela tem muita idade, eu não sei mais. E essa mulher começou a andar com a gente pra cima e pra baixo. A gente ia pra praia, ela ia junto. A gente ia pro monte, ela ia junto. A gente ia pro acampamento, ela ia junto. Gente, não teve um lugar, desde que ela se converteu e estava com a gente, que ela não foi junto. Todos os lugares. Ela tinha os afazeres dela. Olha, cara, sexta-feira acabava a célula, ela ia pra vigília. Acabava a vigília, a gente ia pra praia brincar de pega-pega. Lembra? A gente ia pra praia brincar de pega-pega. Ela tava lá brincando com a gente, meu irmão. Toma vergonha na cara. Né? Mas estava lá com a gente, brincando de pega-pega, correndo e tal, ela estava lá só o pó, mas não largava da gente. Ia lá dormir um pouquinho, daqui a pouco estava acordada de novo, não faltava um culto, não faltava uma célula, não tinha carro, tinha uma bicicletinha lá, sabe, uma bicicletinha que inclusive ela emprestou um bom tempo para mim, né? Quando eu não tinha nada, ela me emprestou a bicicletinha dela. Gente, pensa numa mulher que era jovem por causa da alegria da salvação. Essa mulher é de dar vergonha em muito jovem. Muito jovem. Quanto mais nos velhos. A alegria da salvação, ela te regenera. A alegria da salvação, ela te restaura. A alegria da salvação, ela te coloca num ponto onde você não vê limite para fazer as coisas de Deus. Essa alegria que nós precisamos guardar de todo o nosso coração. Porém, a igreja, não só essa daqui, mas as igrejas do Japão, têm perdido aquilo que é a fonte de tudo, que é a alegria da salvação. Tem perdido, cara. Você quer saber de uma coisa? Tem gente que me assiste pela internet, vê do jeito que eu prego, e eles ficam escandalizados comigo. E eu não estou nem aí, já vou dizer. Você sabe por que eles ficam escandalizados? Porque eles falam que eu sou exagerado no que eu falo. E não é, cara. Eu não sou exagerado. Eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho crises, sabe? Eu tenho um monte de coisa para resolver. Mas, cara, se tem uma coisa que eu pego e fecho com 7 chaves, e eu peço ao Espírito Santo, guarda isso aqui, é a alegria do meu coração. Isso, em nome de Jesus, eu não posso permitir que o inimigo roube nem você. Você sabe por quê? Por causa que se não fosse por isso, eu não viria na igreja todo domingo. Se não fosse por isso, eu não iria acreditar nas pessoas. Se não fosse por isso, eu não ia ficar profetizando e declarando isso e aquilo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando você tem a alegria da salvação, quando você realmente tem, veja bem, ter salvação é uma coisa. Ter a alegria da salvação é outra, totalmente diferente. Quando você tem a alegria da salvação, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja em luta, por mais que você tenha problema, você olha para as coisas de Deus, você olha para o próprio Jesus e fala assim, não, lógico que eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou. Eu estou na luta, mas eu vou. Eu estou cheio de problema, mas eu vou. Mas por que eu vou? Eu vou porque... Não, eu vou porque a alegria da salvação, ela é maior do que as minhas lutas. A alegria da salvação é muito maior do que os meus problemas. A alegria da salvação é ela que me impulsiona a continuar andando no primeiro amor com Cristo. E, gente, nós ficamos se esforçando tanto para eu quero voltar ao primeiro amor. Pai, você se esforça tanto. Simplesmente você precisa buscar de volta a alegria da salvação. O próprio Davi, olha só, se você ler em Salmo 51, você vai ver a história de um homem, Davi, que ele tinha caído com Batseba. Estava ali no pó. Olha só, uma das coisas, ainda não é momento, mas uma das coisas que rouba a nossa alegria, pecado. Ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, o meu pecado está diante de mim. Ele começa a derramar o coração dele diante do Senhor ali em Salmos. Mas aí lá no finalzinho ele fala, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação e me sustém com o espírito voluntário. Olha o clamor dele, ele falou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não queria o reino, ele não queria as coisas. Ele falou assim, Senhor, ele não falou igual Saul, Senhor, não, Samuel, me honra diante dos homens, não. Ele falou, Senhor, não me tire o teu Espírito Santo. Ele sabia o valor que tinha aquilo. E ele fala assim, torna a dar-me a alegria da salvação, e então eu pregarei aos pecadores, eu falarei do teu amor aos pecadores, e eles se converterão a ti. Você está entendendo por que a gente não prega? A gente não prega porque a gente não tem mais a alegria da salvação, meu irmão. Essa é a real.
E essa tem que doer no nosso coração. Essa tem que doer. Se não doer no teu coração, pelo amor de Deus, se converte. Mas precisa doer. Eu não prego, não é porque eu tenho vergonha, é porque eu não tenho alegria da salvação. Porque quando você tem a alegria da salvação, você se torna cego. Você fica cego quando você tem a alegria da salvação. Você não pensa que é difícil. Você não olha as circunstâncias. Você vai cego. O amor nos deixa cego. É ou não é? Eu nem vou entrar nesse assunto. Mas eu queria entrar. Quando você casou, eu queria que as esposas todas estivessem aqui para falar. Mas quando você casou e a sua esposa olhou para você, ela falou que você era lindo. Meu Deus, que cega. Não é verdade? Não é verdade? O amor nos deixa cego. E eu falo isso por quê? Porque quando nós estamos apaixonados por Cristo, a gente não vê as coisas como elas são. Você não vê. Pare e pensa nas loucuras que você já fez por Jesus. Pelo amor de Deus, pare e pensa e vê. As loucuras que você fez. Quantas vezes você passou noites acordado, sabe? Andando com Jesus, orando. Quantos aqui que já foram acordados de madrugada por Cristo? Isso é a maior loucura, cara. Jesus te acordou. O dia que falaram para mim assim, eu estava orando, eu estava dormindo e Jesus me acordou. Eu falei assim, esse cara é louco. Estava com dor de barriga, acordou no meio da noite. Está falando que Jesus acordou ele? Não é loucura? Você foi para o monte e viu o mato brilhar. Entendeu? Tem pessoas que olham para a gente que vai no monte orar. A pessoa fala, mas o que vocês vão fazer lá? Aí ele falou assim, nós vamos orar. Mas você não pode orar na tua casa? E é uma pergunta real. Analisa. Só louco, só apaixonado, só pessoa feliz entende. Por que você não pode orar na sua casa? Não, eu quero orar igual Jesus orou. Eu quero ir lá no monte orar. Eu quero ver o mato brilhar. Mato brilhar? Você está ficando louco? Eu quero ver o mato brilhar. Entendeu? Eu quero ver o passarinho falar comigo. Eu não vou entrar nisso daqui, porque senão você vai achar que eu estou falando heresia. Mas você sabia? Não, deixa para lá. Mas sabe, essas coisas elas têm que nortear o nosso coração. Então, mas sabe o que acontece? Aí o inimigo vem e ele quer minar isso, porque ele sabe que é essa a fonte, a bateria de tudo. Ele sabe. E como que o inimigo ele vem e derruba isso? Como que ele rouba a nossa alegria, a alegria da salvação? Ele coloca circunstâncias. O inimigo, ele não é criativo, ele é astuto. Mas ele não é criativo. Ele usa sempre as mesmas estratégias, as mesmas maneiras para nos roubar. Olha só, quando ele quer roubar a tua alegria, ele sabe quem você é. Ele sabe qual é a sua luta. Ele sabe aquilo que te desnorteia. Aí ele cria uma circunstância. E aí você olha para aquilo, e aí você olha de novo, e acontece de novo. Aí chega uma hora que você começa a desanimar. Por quê? Está acontecendo aquela situação. Por exemplo, se você é uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma dificuldade, você não consegue lidar bem com a parte financeira. Não é que não consegue lidar, mas você passa por luta e aquilo ali você não consegue digerir bem. Então aí de repente você pega e começa a ficar sem dinheiro. Ou de repente você pega e não dá certo em algum negócio. E aí uma conta atrasa. E aí uma outra conta atrasa. Aí o inimigo ele faz questão de chegar para você uma conta bem naquele dia que você está mal. E aí chega aquela conta no dia que você já está no fio da meada. Aí você recebe aquela conta e você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E pá! O inimigo rouba a alegria. Aí você esquece de tudo que ele já fez para você. E a mesma coisa, às vezes dá num casamento. Né? No casamento também é assim. Aí começa a acontecer uma coisinha e tal. De repente entra no dia da TPM. Aí pronto, a bomba explode. E aí você pega e chuta o balde. Por quê? Por causa que aí você fala, ai, tá vendo? Nada muda, tudo de novo. E tantas outras áreas, tantas outras. Né? Quantas pessoas que têm as suas áreas de dificuldade, que aí eu falo assim que é o gatilho. O gatilho, o inimigo conhece o gatilho. Ele sabe o botão que aperta e estoura tudo. Ele sabe. Então, o que acontece? Ele quer roubar a tua alegria de que maneira? Ele cria uma circunstância. E aí ele fica esperando. Daqui a pouco ele só aperta o botão. E aí desmonta. Aí a gente acaba perdendo a alegria da salvação. E por isso que na hora de produzir para o Senhor, na hora de andar com o Senhor, a gente não consegue andar 100%. Por causa que simplesmente ele me desarmou. Ele me desmontou. Faz sentido para você isso? Lembra daquele momento que você chutou o balde?
Um dia você chutou o balde. Eu estava falando com a Raquel sobre isso. Falei assim, por que será que as pessoas, elas largam de Jesus? Por que as pessoas, de repente, elas entram num modo de andar com Deus, meio que assim, sabe? Sem compromisso nenhum. Por quê? Aí fala assim, talvez ela colocou a expectativa dela na pessoa errada, nas pessoas em si. Né? Ela pega, igual eu já falei algumas vezes aqui, ela vai numa igreja, ela se desaponta com aquele pastor, com aquele líder, e ela para de ir na igreja, ou ela para de se entregar para Jesus por causa daquela situação. Não é verdade? Aí fala assim, mas Jesus não foi o culpado disso. Por que ela para de andar com Jesus? Porque ela colocou a expectativa em outra pessoa. Não é verdade? Aí o que acontece? Ela é desarmada naquela área. Jesus não tem nada a ver com aquilo. Mas só que ela atribui a culpa meio que para Deus. Mas Deus, ele não continua com a promessa de pé? Ele não continua acreditando? Ele não continua dando a oportunidade? Ele não continua fazendo? Então o que acontece? É por causa que o inimigo conseguiu roubar a alegria da pessoa. Porque quando uma pessoa tem a alegria da salvação, quando ela tem a alegria da salvação, ela pode estar aqui, ela pode estar lá no outro ministério, ela pode estar na China, na igreja perseguida. Ela vai continuar servindo ao Senhor. Ela vai continuar andando com Deus. Ela vai continuar queimando o seu coração para o Senhor. Mas o inimigo, ele é especialista, ele sabe o botão que aperta. E aí você chuta o balde. E quando você chuta o balde, você está dizendo o quê? Está dizendo que aquilo que Deus fez na sua vida não foi suficiente. Essa é a verdade. Quando você pega e chuta o balde, você está dando lugar para o inimigo vir, entrar no seu coração e levar de você a alegria que você tanto tinha. E eu não estou falando aqui, gente, para um ou para outro. Estou falando para todos nós aqui e para quem está me assistindo também. Sabe por quê? Porque até as pessoas de outros ministérios, a igreja não cresce, o ministério está parado, está tudo dando errado. Não é por causa que as pessoas são irresponsáveis, os irmãos não tomam comprometimento com a obra. É porque perderam a alegria da salvação. Perderam a sua alegria. Aconteceu situações, como vai acontecer sempre. Eu sempre digo isso, gente, e eu vou continuar falando. Não tem como a gente evitar circunstâncias. Não tem como evitar a situação difícil. Não tem como evitar briga. Não tem como evitar crise. Não tem como evitar, muitas vezes, situação financeira difícil no Japão. Não tem como evitar. Então, o que eu tenho que fazer? Simples, irmão. Lida com elas. Cresce. Cresce. Você não é uma pessoa. Você não é uma pessoa natural. A sua essência não é humana, carnal. A sua essência é espiritual. Você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência natural. O problema é que a gente esquece disso. E aí a gente quer viver o natural de uma maneira boa. E aí dá problema. Aí o inimigo vem e rouba a tua alegria. Aí daqui a pouco você está dentro da igreja, fazendo as coisas, mas desanimado. Quem já não passou por isso? Deus está falando com você? Pelo amor de Deus, se não estiver falando, tá louco, né? Tá louco? Gente, uma pessoa que está apaixonada, ela não tem dificuldade de trocar as prioridades. Ela não tem dificuldade. Olha só, eu falo isso por mim. Quando eu me apaixonei pela Raquel, eu pegava, meu culto era das 4 às 6. E o da Raquel começava às 6 e até umas 8h30. Meu culto acabava às 6 horas. O pastor falava amém. Eu pegava e dava as costas e corria para a estação. Quase 2 horas de viagem para chegar até lá Miequém, para ver a Raquel durante 35 minutos. É sério, por quê? Por causa que eu chegava lá umas 8h20, 8h30. Chegava lá, assistia o culto, acabava o culto, 9h15 eu tinha que entrar no trem de volta. Entendeu? A não ser que Deus tocasse no coração da serva dele ali para me levar embora. Né? Mas para isso precisava ter uma outra irmã para ir junto. Para a gente não ir sozinho, porque era uma viagem longa. Certo? Então isso acontecia raramente. Quando acontecia, eu ficava mais tempo. Mas quando não acontecia, 9h15 eu estava de volta na estação. Aí você fala assim, puxa, era difícil. Não era difícil. Eu estava doido por essa mulher. Não era difícil. Para mim era muito simples. Para mim, eu já estava tudo programado. Dava 6 horas, 6h05, passava o trem na estação. Então pensa no maluco que saía disparado. O pessoal vinha da paz do Senhor, eu dava as costas e ia embora. Eu já deixava tudo avisado. Gente, estou indo lá para a casa da Raquel, para a igreja da Raquel. Né? Tem um visitante, olha, cuida dele que eu estou vazando. Ai, mas não dá para conversar, não dá para conversar com ninguém. Dava nome de... E quando o pastor atrasava o culto
Gente, pensa num cara que ficava doido. Entendeu? Ia dando 6 horas, 6h05, falei, não vai dar para pegar o das 6h20. E ficava assim, gente, mas eu ficava, né? Também não era assim. Eu ficava até o final do culto. Depois eu ligava e falava assim, ó, ou não vai dar para ir, ou eu vou descer em Yokkaido, vocês me pegam em Yokkaido, alguma coisa assim. Entendeu? Porque eram vários trens para chegar até lá, uns 30 baldeação. Mas eu não via dificuldade. Eu não via dificuldade. Honestamente falando, não via nenhuma dificuldade. Olha só, você sabe quanto que era de trem para ir para lá? Era 2.300 para ir, 2.300 para voltar. Entendeu? Não é tão simples assim, ok? Não é tão simples. Mas eu ia, porque eu estava doido de paixão. Está entendendo? Irmão, se você não está andando doido de paixão por Jesus dessa maneira, então você perdeu a alegria da salvação. Desculpa falar. Desculpa falar, mas é verdade. E você também está acompanhando pela internet. Se você não está doido por Jesus assim, você perdeu a alegria da salvação, cara. Mas como que eu vou recuperar a alegria da salvação, Toshio? Simples. Primeiro, identifica aonde você foi roubado. Olha só, a Bíblia fala aqui de uma história, eu não peguei a referência, mas ela fala de uma história assim, ó. Se você soubesse, se o pai de família soubesse que o inimigo viria, o que ele faria? Ele guardaria a casa. Não é verdade? Não diz assim? Pois bem, irmão, está aí ó, a nossa resposta. A gente sabe que o inimigo vai vir, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba a nossa alegria, mata os nossos sonhos e destrói a nossa vida. É isso o resumo. Ele tira de você a alegria da salvação, por quê? Por causa que a alegria da salvação é a bateria que nos mantém. Entendeu? O que eu tenho que fazer se eu quero desabilitar, por exemplo, ali o sistema de mídia? Eu vou ali na tomada e tiro. Simples assim. E olha só, tem 100% de bateria carregada aqui. Eu tiro da tomada ali, ó, e esqueço. Daqui a pouco acaba a bateria e desliga sozinho. Não tive esforço nenhum. É ou não é verdade? O inimigo, ele faz isso com a gente. Ele vai lá, sutilmente, ele vai lá assim na tomada da sua vida e tira. E sai andando de boa. Você não percebe. Entendeu? Você acha que é uma boa, é um probleminha corriqueiro, é uma situaçãozinha nada a ver, mas ele rouba. Daqui a pouco você está lá desanimadão. Daqui a pouco você está lá triste. Aí qualquer coisa que lançam contra você, você já não tem mais aquele fôlego de perdoar. Você já toma no teu coração e vai lá e já vira o Hulk, né? Já fica bravo porque falou mal de mim, jogou meu nome no Facebook, pronto. Aí você se contamina daquilo. Mas antes era tão fácil perdoar, não é verdade? Por que era fácil perdoar? Por causa que a alegria da salvação era muito maior do que as feridas que os outros proferem. A alegria da salvação fazia com que eu olhasse para a pessoa, ainda que ela estivesse batendo em mim, e perdoar. Estevão, olha só Estevão, cara. Estevão lá, cara de anjo, foi ser questionado, pregou o evangelho para os fariseus, tudo lá. Resumiu o Antigo Testamento. Foi apedrejado. Gente, quem foi apedrejado aqui alguma vez? Não, apedrejado. Não estou falando levar uma pedrada. Então, pedrada eu também já levei. Já levei até tiro de sal. Mas apedrejado. E aí, durante o apedrejamento, ele fala assim, ó, Senhor, não imputes a ele o pecado. Morreu. Caramba, como que esse cara conseguiu? Porque a pessoa jogou o nosso nome no Facebook. Eu sei disso porque o meu nome já foi pro Facebook, gente. Você já fica ali, vontade de matar a pessoa. A pessoa falou mal de você. Meu Deus do céu, você já fica com seu coração amargurado. É ou não é? Por que Estevão conseguiu? Cara, simples. A alegria da salvação dele era maior do que o apedrejamento, do que a dor do apedrejamento. Está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, né? Você está me entendendo? Então o inimigo vem e ele rouba. Benjamin, não mexe aí. O inimigo vem e rouba. Assustou. É, meu amigo. Você viu? Não é só com o filho dos outros. Os meus filhos, principalmente, sofrem na minha mão. É, porque tem que aprender, né, irmão? Então o inimigo vem e rouba a alegria da nossa salvação. Depois ele mata os nossos sonhos, porque uma pessoa que não tem alegria, grava isso aqui, ó. Uma pessoa que não tem alegria da salvação, ela não consegue colocar para frente os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles demandam muita luta. É ou não é verdade? Como é que você vence as lutas sem alegria? Como é que você vence as lutas sem ter aquela disposição? Não tem como. E olha, meu irmão, vou falar para vocês, ó. Todos aqui nessa sala têm sonhos de Deus. É ou não é? E aí eu te pergunto,
por que você não está realizando os sonhos que Deus colocou no teu coração? Porque você vai falar assim, ó, é por causa da luta, por causa do problema, por causa da situação, por causa da decepção, e eu vou falar para você, tudo isso tem a ver porque você perdeu a alegria da salvação. Por isso que você não vai atrás dos sonhos, dos projetos de Deus. Deus te chamou para ser isso, Deus te chamou para ser aquilo, Deus falou que você ia fazer isso, Deus colocou na tua mão um projeto, e você não colocou para frente, porque o problema foi maior do que o sonho. Mas desde quando que o problema é maior que o sonho de Deus? É porque a minha bateria da alegria da salvação está desligada. Aí o inimigo vem, rouba, mata meus sonhos, e porque eu não estou vagando pela igreja, eu não estou servindo ao Senhor. Eu estou vagando pela igreja. É muito mais fácil dele destruir a minha vida e a minha família. Porque eu perdi a alegria da salvação, e eu não estou engajado nos projetos de Deus, então eu não faço isso nem comigo, nem com a minha esposa, e nem com os meus filhos. Então eu fico vagando pela igreja. Você concorda comigo? Você sabia que tem muita gente na igreja? Você vê a igreja cheia, mas ela não está cheia, ela está inchada. Inchada de pessoas que não produzem. Não produzem. Não fazem nada. Aí você fala assim, mas por que não faz nada? É porque é irresponsável. Não é. Pastor, se você estiver ouvindo isso, escute aqui, ó. As pessoas, elas querem produzir. Elas só não conseguem produzir porque elas perderam a alegria da salvação. E em algum momento da sua caminhada ela perdeu. E é necessário voltar onde se perdeu. Para poder recuperar tudo. Recuperar o tempo, recuperar a alegria, recuperar a vontade de fazer, recuperar a vontade de viver. Irmão, tem pessoas na igreja, olha, hoje eu entendo, mas antes eu não entendia não. Como que uma pessoa dentro da igreja, ela perde a alegria de viver? Né? Quando eu era novo convertido, eu sempre fui pilhado. Do jeito que eu sou assim, eu sempre fui assim. Sempre fui. Sabe essa coisa de sangue nos olhos? Então, eu sempre fui sangue nos olhos. Eu sempre fui aquele cara, vamos fazer e tal. Hoje em dia, claro, né, a gente analisa mais, porque como o fôlego não é tanto, né, a gente foca mais em determinadas coisas. Mas antes eu fazia tudo. E ainda tem gente hoje que fala que eu sou, tipo assim, eu sou igual o Pac-Man. Outro dia eu ouvi, né, de um amigo meu, falou, você parece o Pac-Man, come tudo, né? Vai catando tudo na frente. Eu falei, mas que você não viu antes? Sabe? Mas eu era assim, e eu ficava pensando, poxa, como é que uma pessoa, ela perde a vontade de viver dentro da igreja, ouvindo o evangelho? Mas é porque ela perdeu a alegria da salvação. Eu estou falando isso aqui, irmãos, não é para você ficar para baixo, mas é para te incentivar a voltar a ter a alegria de ser salvo. Porque dessa maneira, você vai se tornar a pessoa tão produtiva para o Senhor, nem você vai se reconhecer. Nem você vai se reconhecer de tão produtiva que você vai ser. Você não vai se reconhecer de tão bem que vai fazer para você, você não vai se conter. Aí você vai se tornar um doido bem parecido comigo, assim, sabe? Não vai ser igual eu, porque não existe igual, mas você vai ser muito parecido. Porque a alegria da salvação, ela não te permite ficar parado, te ficar calado. A alegria da salvação não te permite olhar para um lugar e desanimar. A alegria da salvação, ela faz você desejar fazer a diferença. Quando eu olho para essa igreja, e lembro do sonho que eu tive. Por quê? Porque quem tem a alegria da salvação sonha, cara. Sabia? Quem tem a alegria da salvação sonha. E aí, por causa do sonho que você tem, do sonho que Deus te deu, você não consegue enxergar as coisas do modo normal. Quando eu olho para o ministério de louvor, eu não olho para isso aqui. Entendeu? O meu olhar está no sonho. Entendeu? E por causa do sonho, a gente investe. A gente motiva, a gente anima, a gente fala, a gente pede para as pessoas. Por causa do sonho. Não é por causa que eu quero que só funcione. Não, é por causa do sonho. Quando você tem a alegria da salvação, o seu olhar, ele é diferente em relação às coisas. Por essa razão que eu preciso me focar. Como fazer para recuperar a alegria da salvação? E o próprio Davi fala isso. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Pega lá, Salmo 51. Abre aí, gente. Abre aí. Abre rápido. Salmo 51. Um dia a gente vai fazer uma gincana bíblica aqui, para ver quem abre mais rápido nas passagens bíblicas. Betão
Não, seu xarope. Olha aqui, ó. Olha só. Irmão, veja bem, isso daqui, ó, é um exemplo. Você precisa focar nisso. Ó, Salmo 51, Davi aqui falando, ó. Ele está falando, quando o profeta Natan veio a ele depois de Davi haver cometido adultério com Batseba. Isso daqui é o subtítulo, né, do que está falando aqui. Eu já vou até te explicar, ó. Ele está falando isso porque foi aqui que ele perdeu a alegria da salvação dele. Foi quando ele caiu com Batseba. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor e segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Olha só, você viu que ele se arrepende? O que nos rouba a alegria da salvação é o pecado. E eu recupero ele quando me arrependo. Só que sabe de uma coisa? A gente é tão ruim de se arrepender, porque a gente é tão ruim de se analisar qual pecado eu cometi, sabia? A gente é tão ruim de fazer um autodiscipulado, fazer uma autoanálise. A gente é tão ruim disso, e por isso que muitas vezes a gente não se liberta de determinadas coisas. Davi aqui, você viu que ele fez uma explicação, ele se expôs. Gente, quando você for para o céu, imagine só, você vai saber tudo que Davi fez de errado. Imagine só se fosse eu e você. Aí você chega no céu e todo mundo sabe, tem um livro escrito sobre tudo aquilo que você fez. Escondido, público, tá tudo escrito. Imagine só, seu Ângelo, tem um livro tudo escrito sobre você. Meu Deus do céu! Já imaginou? Já imaginou? Todo mundo na face da terra sabe o que Davi fez. Ele pensou o quê? Vai ficar só entre eu e Deus. E Deus colocou no livro. O livro mais vendido da terra. Imagina. Tá entendendo? Você tá entendendo? Então, tipo assim, olha só, ele se expôs, ele esquadriou seu próprio coração. Tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões. Ó, Davi conhecia as suas transgressões. Você conhece as suas transgressões? E o meu pecado está diante de mim. Você sabe os seus pecados? Pecado tem nome, irmão. Aí ele continua falando aqui, ó, contra ti pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Muitas coisas que a gente faz, que é natural, você sabia que Deus abomina de todo o coração dele? Tem coisa que a gente faz que se acha normal, mas Deus odeia. Sabia? Tem coisas que a gente assiste, que a gente acha engraçado, mas Deus odeia. Sabia? Agora pesou, né? Mas é verdade. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando da gente como igreja, eu estou falando de você, da internet. Eu estou falando de todo mundo. Tem coisa que a gente faz que Deus abomina e a gente brinca, a gente dá risada até. E o que é o que eu faço? Não sei, você que faz, não sou eu, entendeu? Eu sei o que eu faço. Tem coisas que eu faço que na hora o Espírito Santo me repreende. Você vai falar assim, não gostei. Então eu tenho que conhecer os meus pecados.
Eu tenho que saber. Ele está falando aqui, ó, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Às vezes a gente chega diante do Senhor e a gente não acha que Ele é tão justo assim. Quantas pessoas que, Senhor, mas eu fiz porque a carne é fraca, né, Senhor? Deus sabe que a carne é fraca, mas eu fiz. Reconhecer o nosso pecado. Precisamos reconhecer. Ele fala, certamente a iniquidade foi formada, em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Deus, Ele ama a verdade do fundo do meu coração. Aquilo que eu escondo, aquilo que eu deixo de falar, aquilo que eu deixo de expor. Irmãos, tem coisas que a gente precisa parar e se arrepender verdadeiramente. A gente é muito ruim em se arrepender, cara. Ele fala assim, purifica-me com risopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está falando isso admitindo que ele está impuro. Você está entendendo? Quando ele fala assim, lava-me com risopo e ficarei puro, ele está falando, eu estou impuro. Você está entendendo? Ele fala assim, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está reconhecendo a sua iniquidade. Faze-me ouvir júbilo e alegria, regozije-se os ossos que tu quebraste. Olha só, ele está falando que o Senhor quebrou os ossos dele. Sabe? Você está entendendo? O Senhor humilhou ele. O Senhor quebrantou ele. Você lembra da história, como é que foi? Que aí Natan chegou lá e mostrou o pecado dele? Você viu? Ele estava tão tomado pela soberba, que quando Natan foi falando a história, ele nem percebeu que era ele. Esse cara deveria morrer. Foi, pois esse cara é você. Pensa, que situação. Você está lá, né? Não, é engraçado se não fosse trágico, na verdade. Ele está lá, não, porque tem lá um irmãozinho que tinha uma ovelhinha, e veio um cara que tinha muito, foi lá e matou, e não sei o quê. Ele nem esperou Natan terminar, falou, esse cara deveria morrer. Falei, pois esse cara é tu. Assim diz o Senhor, se você tivesse me pedido, até eu te daria. Por que você foi pegar do outro? E aí ele teve que se arrepender. Irmãos, pecado é pecado. Se você mentir e eu matar uma criança, nós dois estamos condenados ao inferno se a gente se arrepender. Se eu que matei uma criança, um exemplo, né? Eu não matei, mas estou dando um exemplo, tá? É bom explicar, né? Então, eu que, por exemplo, tenha matado uma criança, se eu me arrepender diante de Deus, de todo o meu coração, e você que mentiu não se arrepender, eu sou salvo pelo meu arrependimento, mas você é condenado. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todos os pecados, eles condenam a pessoa ao inferno. O arrependimento, porém, livra tanto um como o outro. Por isso que a gente não pode olhar o pecado segundo o ser humano, mas a gente precisa se arrepender segundo Deus. A gente não pode olhar o pecado segundo nós, segundo o peso do ser humano, porque senão a gente vai julgar todo mundo, e nós não somos ninguém para julgar. Mas nós temos que nos arrepender segundo os preceitos, os planos, os padrões de Deus. E o arrependimento segundo Deus nos produz salvação. E é isso que rouba a nossa alegria, meu irmão. A gente vai vivendo a nossa vida de qualquer jeito, na boa, levando as coisas assim, vamos deixando. Aí quem que está se afundando? É Deus? Não, somos nós. É a gente que perde a alegria, a gente que perde os sonhos, aí a gente está daqui a pouco como um zumbi vagando na igreja, sem produzir nada. Mas por quê? Porque eu deixei de me arrepender. Eu deixei o amor por Jesus de lado. Eu deixei aquela empatia por Cristo, aquele amor, aquela paixão, aquela alegria de lado, porque eu troquei pelo pecado. E Davi continua falando aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito disposto a obedecer. Você entendeu a dinâmica do que ele quis dizer? Se eu me arrepender, se eu me entregar para o Senhor, se eu pegar e reconhecer os meus pecados, sem ter reservas com o Senhor, então o Senhor vai me criar um coração puro, um espírito reto. Ele vai me dar, ele não vai me lançar de fora da presença dele, e não vai retirar de mim o Espírito Santo. E ele vai me devolver a alegria da salvação.
Porque é só Ele que pode dar a alegria da salvação. É só Ele. É ou não é? É só Ele que pode dar a alegria da salvação. Então é Ele que pode dar, é Ele que retira. Mas na verdade é Ele que retira, vamos entender, né? Eu perco porque eu peco. Mas Ele me devolve a alegria da salvação quando eu me arrependo. E então, depois que eu recebo de volta a alegria da salvação, então eu ensino os transgressores os seus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Meu Deus do céu, gente, não é possível. Você não pode, eu não posso ficar parado em meio a essa palavra. Eu não estou lendo de mim, eu não estou falando de mim, não é uma coisa da minha cabeça, está aqui na Bíblia. Se você quiser, abre a tua Bíblia e lê. Está escrito. Não é possível que a gente vai ficar parado em relação a isso. Não é possível. Não é possível. Gente, não é possível. Será que não existe 1% de incômodo no nosso coração em relação a isso? Será que não existe? Será que a gente ainda vai continuar se escondendo da palavra de Deus que não tem como se esconder? Porque o que você está perdendo é aquela paixão e o primeiro amor que você tinha antes. O que eu estou perdendo se eu não me consertar é a paixão e o primeiro amor do início. O que eu estou perdendo não é somente aquilo, mas é o futuro. O que eu estou perdendo é o daqui para frente. O que eu estou perdendo é aquilo que Deus me propôs. Porque não tem como eu realizar o que Deus me propôs no futuro sem a alegria da salvação. Não tem como. Irmão, você vai vir aqui, você vai servir a Deus e você vai servir igual um robô, no automático, porque você tem que fazer e não porque você ama fazer. Você vai vir aqui porque você tem que pregar e não por causa que você quer levantar um povo que faz a diferença no Japão. Você vai vir aqui, você vai ter que tocar e não porque você quer tocar o coração do Pai e a unção de Deus fluir no mundo. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Pelo amor de Deus. Irmãos, Deus está aqui empurrando a gente para um novo tempo e a gente fica metendo o pé na porta falando, não quero, porque isso aqui é muito pesado, não, porque eu não quero me expor, porque o meu pecado é muito podre. Todo pecado é podre, cara. Pelo amor de Deus. Deus está empurrando a gente para um novo tempo e a gente fica lá com preguiça. Ai, porque eu tenho que ir para o culto hoje, porque senão o Toshio vai brigar comigo. Eu não vou brigar com ninguém. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas. Só se o Toshio ali, se o Toshio brigar com vocês. Né? Mas eu não sei de onde você tira essas coisas. Gente, eu não sei se eu fiz isso. Se eu fiz, me perdoe. Mas o que eu me lembro, eu nunca liguei para ninguém para cobrar se tem que ir para o culto. Eu não lembro de ter feito isso. Se eu fiz, me perdoe. Fiz no passado. No passado eu fiz muito. Né? Achando que era certo. Mas fazia errado. Hoje em dia, não. Olha, se tem algumas pessoas aqui dentro, não foi porque eu forcei você a estar aqui. Não é verdade? Se tem pessoas aqui dentro, é porque você quis estar. E se não tem mais gente aqui, é porque elas não quiseram estar. Não porque eu fiz ou deixei de fazer. Mas o nosso futuro com o Senhor vai depender do quanto a gente consegue se arrepender. Essa é uma verdade única. E desculpa, irmão, se a palavra você gostou, se a palavra você não gostou, é problema seu. Eu sou aqui somente um mensageiro. Eu só estou aqui para dar carta. Eu só estou aqui para passar mensagem. Entendeu? Pecado é pecado, rouba mesmo a nossa salvação, a nossa alegria. Entendeu? A gente não é bom se arrepender, nós não somos mesmo. Nós temos que admitir, Senhor, me perdoa porque eu não sou bom de arrependimento. Entendeu? Mas só que a gente tem que ver o que nós estamos perdendo no futuro. Os meus filhos, eles podem falar qualquer coisa de mim. Meu pai é que bixi, meu pai não deixa eu ter celular, meu pai não deixa eu namorar, não sei o quê. Mas eles nunca vão falar de mim que eu não amei o meu Senhor de todo o meu coração. Nunca. E eu quero isso para vocês também. Eu quero isso para a igreja no Japão também. Eu quero que as pessoas voltem a chorar no altar do Senhor, se arrepender, clamar pela presença de Deus mais do que tudo. Eu quero voltar a ver um monte de desculpa lotado de gente. Sabe, eu quero voltar a ver as pessoas indo em peso para as igrejas. Mas isso não vai começar quando a gente ficar animadinho, vai começar quando a gente colocar o joelho no chão e ficar para ter vergonha até mesmo de vir no apelo, sabe? E começar a se arrepender diante do Senhor e se quebrantar.
É isso que vai começar. A sua vida espiritual vai mudar quando você admitir: Deus, eu sou frio mesmo, eu sou preguiçoso mesmo. Deus, eu não aceito mesmo. Deus, Senhor, eu sou orgulhoso mesmo. Aí a vida vai mudar. Enquanto isso, você só vai ser mais um crente que talvez daqui a 5, 6 anos vai se desviar, cara. E não é isso que Deus tem. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Não me chamou, não te chamou. Agora, o que depende? De quem que depende isso? Não depende de Deus, depende de mim, de você. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, enxergue, leia o tempo. A gente está vivendo um tempo de estagnação espiritual, é ou não é? Você está vendo gente parando no meio do caminho, um monte de gente saindo das igrejas, um monte, pessoas desistindo, o Brasil e o mundo inteiro entrando numa estagnação. Aí você vai lá, Maria vai com as outras e vai entrar nessa estagnação também? Nós, como igreja, precisamos deixar de ser burros. A gente precisa entender quem eu sou. Eu não nasci para parar no meio do caminho, nem você. Eu não nasci para ser morno, nem frio, nem você. A gente nasceu para ser quente. A gente nasceu para fazer a diferença. É para isso. Mas por isso que eu preciso me arrepender. Irmãos, veja bem. Você fazer a sua parte não muda em nada a minha vida. Não muda. Não muda. Você sabe, eu tenho uma expectativa sim. Eu tenho uma expectativa em ver Deus mover as coisas. Mas olha só, gente, é uma decisão singular de cada um. É uma decisão pessoal. A questão em si é, você pode mudar o futuro da sua vida com Deus se você entrar numa busca frenética para ter de volta a alegria da salvação. Por isso que as pessoas ficam meio assim do jeito que eu falo, do jeito que eu prego. Mas eu falo para você, se eu não tivesse a alegria da salvação, eu não pregaria assim. Eu ia vir aqui, ia ler um versículo, ia falar algumas coisas, amém, vamos orar, e vamos voltar para a nossa rotina. Só quem tem a alegria da salvação é louco o suficiente para acreditar na gente. Para olhar para a gente, para olhar para mim, sabe? E falar assim, cara, você é isso, você é aquilo. Quando nem eu consigo me enxergar assim. Somente uma pessoa que tem a alegria da salvação é louco o suficiente para acreditar no que Deus fala. E você é um deles. Você só precisa se arrepender. Eu só preciso me arrepender. Amém? Recado está dado? Vamos ficar de pé? Amor, põe um louvor.